Irmãos, hoje eu considero que é uma mensagem de esperança, pois a palavra de Deus diz para nós trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? Por muitas das vezes nós temos que lutar, e é interessante que acaba um ano e começa outro, mas parecia que os problemas ficavam só naquele ano, mas não, os problemas vêm atrás, né? Não há um upgrade quando termina um ano e inicia o outro ano, não. Muitas das coisas que terminam um ano vêm sobre nós no ano seguinte. Mas graças a Deus nós estamos aqui para lutar. E o lutar, no bom sentido, é para nós estarmos em alerta, para nós estarmos vigilantes diante de Deus. Lutar é um bom sentido para o cristão. E nós estamos aqui então para lutar. E vencer, obviamente. Porque Deus, através do seu Filho, Ele nunca perdeu. Jesus, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é chamado de general de guerra. E todos nós que estamos com Ele, nós também não perderemos. Temos que estar com Ele. Amém? Nesse texto, é um texto bastante pregado, bastante falado nas igrejas. É um texto muito, muito, muito conhecido. Mas nós sempre podemos trazer à memória aquilo que o texto nos pode dar. É um texto que foi passado num ambiente diferente de hoje, numa altura diferente de hoje, mas certamente é muito atual. E pode sim nos dar esperança e pode sim nos trazer algo de bom para que possamos batalhar as nossas vidas. Amém? Antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero dizer que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? E quero dizer as palavras também do nosso pastor Antônio, que sempre quando termina o ano e nasce o outro ano, eu lembro das palavras dele, que ele diz: nunca troque Jesus por nada. Amém? Eu digo a vocês também, aconteça o que acontecer, nunca troque Jesus por nada. Agora sim, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32. Livro de 1 Samuel 17, versículo de 32 em diante. Amém? Vamos então ler? Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Versículo de número 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri e livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Agora passa lá para o verso de número 50. E a palavra de Deus diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, como uma funda e como uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro dessa passagem logo no início da minha carreira espiritual, né? Digamos assim. Em 2009, sensivelmente, meados de 2009 ali, num culto de ensino que era às terça-feira, aqui ainda era no templo antigo, nós viemos aqui para ter culto de ensino, né? Às terça-feira. E nesse dia o pastor Jordão quis fazer tipo como se fosse um casting para novos pregadores. E sem saber de nada, a maioria, né? Então ele escolhia um tema e dava 5 minutos para aquelas pessoas
explanasse aquele tema, né? E calhou desse tema para mim, vencendo os gigantes. E quando ele começou a dizer isso, ele passava o olhar e todo mundo abaixava, né? Tipo como se passasse uma arma. Todo mundo abaixava, ninguém queria ir, né? E calhou na minha direção. Ele, Bruno, 5 minutos. Se eu não me engano, acho que era tipo um sininho, uma coisa que ele falava que dava os 5 minutos. E ele me deu esse tema, né? Vencendo os gigantes. E eu nunca tinha estado, né, a falar com pessoas, sempre tive dificuldade até na escola de falar com pessoas, de falar ao público. Nunca tive poder de comunicação. Mas ali, penso que falei 30, 40 segundos, ou menos de 1 minuto, né, esperando que eu tocasse já a campainha para terminar, mas nunca que acabasse. Mas foi a minha primeira, ou seja, não digo oportunidade, mas minha primeira vez que eu tive assim a falar em frente de pessoas, né? E foi esse tema. Não sei se o pastor lembra, claro que não, né? Mas para nós lembramos sim, né? Então foi vencendo os gigantes. E é interessante que todos nós temos os nossos gigantes. Todos nós temos os nossos problemas. Todos nós temos aquilo que nos afronta. Todos nós temos N problemas, uns diferentes dos outros. Ainda mais, há problemas que nós próprios criamos. Endeusamos-nos, né, esses problemas e colocamos eles nos pedestais como se fosse maior do que a gente, maior do que nosso Deus. E isso aconteceu naquele arraial, naquele vale. A palavra de Deus diz que de um lado do vale, das montanhas, estava o exército dos filisteus. E do outro lado estava o exército dos israelitas, né? E o mais interessante é que tinha que haver uma peleja ali. E essa peleja era de um homem gigante. A palavra de Deus diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Sensivelmente 3 metros e 1 palmo. Mais coisa, menos coisa. E também diz a palavra de Deus que a sua lança tinha 600 cilícios de metal. Ou seja, pesava 600 cilícios de metal. Mais ou menos no peso de hoje, 12 quilos somente a lança do gigante. Era algo que impunha medo a todas aquelas pessoas. Eu quero listar alguns problemas pertinentes que nós temos nos dias de hoje, tal como aquela nação teve naquela guerra. Nós sabemos que há muitos problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje. E muitas das vezes nós temos dificuldades de os vencer. Nós temos dificuldades de passar por cima desses problemas. E muitas das vezes os problemas vêm a nós e nós estamos tão cansados de lutar, de batalhar, que vai acumulando problemas e a gente nem terminou esse e já vem aquele. Então você deixa de resolver esse e tenta resolver aquilo, mas sem resolver esse. E começa a vir então uma avalanche e a gente não resolve nenhum nem outro. Instalou-se naquele momento, uma nação inteira teve medo. Eu quero listar um dos grandes problemas, ou seja, da sociedade em geral, não só de nós os cristãos, mas da sociedade em geral, o medo. Lê lá comigo então o verso de número 11, volta aí a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. O verso de número 11 diz assim: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, e espantaram-se e temeram muito. O mais interessante é que não era somente uma guerra. Esse gigante diz: em todo o seu arraial, em todo o seu exército, eu só quero um homem, um guerreiro, que venha ter comigo e lutar comigo. Somente um. Mas eu também vou dizer, se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos os vossos servos. Mas, se eu ganhar, vocês, os israelitas, serão os nossos servos. Então não era somente uma guerra, não era somente lutas, não era somente batalhas, mas era estado de servidão. Não era somente Israel levantar um guerreiro e ir à peleja contra o Golias, mas não era somente isso. Se perdesse, toda aquela nação iria ser serva. E nós sabemos que a história de Israel sempre foi de cativeiro, sempre foi de ocupação, sempre foi de muitas outras nações invadirem o povo de Israel.
já era um povo preocupado com isso. Então se instalou muito medo, para já ninguém queria combater um gigante daquele tamanho. Ainda mais se perdesse, seria toda a nação ser escravizada por um povo que não era o povo escolhido. E quantas vezes nós, nos dias de hoje, nós temos medo? Eu costumo dizer e costumo muito ouvir, principalmente aqui em Portugal, sobre as pessoas dizerem que têm medo, estão estagnadas. A vida parece que vira um ciclo vicioso. Casa para o trabalho, não vai nem para frente nem para trás. Tem medo de arriscar. E quantas vezes o medo bate à nossa porta? O medo de tentar arriscar em algo melhor. O medo de tentar sair de um trabalho e ir para outro trabalho melhor. O medo de tentar arriscar, né? Ter o seu casamento melhor. O medo de tentar não fracassar em cuidar dos seus filhos. Ou seja, há sempre medo nas nossas vidas, tal como houve medo naquele tempo. É verdade ou não é? Não há medo nos dias de hoje? Não somente para nós os cristãos, mas para todo mundo? Medo de arriscar, medo e mais medo e mais medo. Outro tema que é interessante, no verso 33, eu considero isso como pessimismo. Vamos lá ler o verso de número 33, que diz assim: porém Saul disse, olha só o que o Saul, rei de Israel, disse, aquele pequeno menino. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Aqui já Saul, rei de Israel, ele já coloca empecilhos para aquele moço, aquele pequeno moço Davi, de vencer aquela guerra, ou de ir pelejar contra aquele gigante. Olha, Davi, para você não vai dar. Ele é um general, ou seja, ele é um general daquele exército, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E você ainda é um moço. Você não é guerreiro. Você é um pastor de ovelhas. Não dá. Não pode ir. Eu sou o rei e estou dizendo, não vá. Você vai morrer. E quantas vezes há pessimismo na nossa vida? Quer seja de nós mesmos, que olhamos para os problemas e pensamos que os problemas são grandes, quer seja da nossa família, que quando tentamos fazer qualquer coisa, eles logo dizem e logo os colocam-nos para baixo. Ou seja, eu particularmente não gosto de estar com pessoas pessimistas. De tudo aquilo que você fala, sempre tem um problema. Ah, mas isso não vai dar certo. Mas eu nem tentei. Não adianta tentar, o mercado é assim, assado. Você não vai ter êxito. Quantas e quantas vezes nós queremos ter projetos, nós colocamos projetos em cima da mesa e a nossa própria família ou amigos coloca tudo embaixo e faz-nos ser também pessimista. Muitas e muitas vezes acontece isso. E também naquela altura dessa guerra aconteceu. Mas Davi, você não é guerreiro. Por que você vai? Você quer morrer? Mas mesmo assim, Davi foi. O mais interessante é que Davi não ia para aquela guerra. O pai de Davi, Jessé, tinha dois irmãos de Davi, que eram filhos de Jessé, que estavam nessa guerra. Eliabe e Aminadab. Esses sim eram guerreiros. Estavam lá, na frente de batalha, junto com o exército de Israel. Então Jessé disse a Davi: vou preparar aqui alguns mantimentos, você vai levar esse general, leva também uns queijos, e quando você estiver lá, passe na frente de batalha e vê como seus irmãos estão. Foi assim, então, a ida daquele pequeno moço, daquele pequeno pastor de ovelhas, para a frente de batalha, para a guerra. Não era para estar ali, mas ele foi levar mantimentos, e depois que entregou os mantimentos, foi ver então os seus irmãos para ver se estava tudo bem conforme o seu pai tinha dito. Muitas das vezes nós não entendemos como entramos em vários problemas, em várias guerras. Muitas das vezes não entendemos como os problemas vêm ter conosco. Muitas das vezes nós acordamos e está lá o problema. Nós vamos dormir, o problema também está lá. E acordamos no outro dia, também está lá o problema. Mas Davi, é interessante que ele então entra nessa guerra, mas com um propósito diferente da parte do Senhor.
E é nisso que nós temos que aprender nesse dia, nessa manhã. Ainda outra, vê lá no verso de número 42. Olha só o que o gigante falou para Davi. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Franzino, né, nos dias de hoje, bem pequeno. E muitas das vezes um grande problema que nós temos nos dias de hoje, que também tem a ver com a depressão, é o complexo de inferioridade, é a autocomiseração, é a não aceitação de como nós somos, é a comparação de nós para com os outros, principalmente na área jovem, nas redes sociais. Nós trabalhamos com jovens durante mais de 10 anos. Entendemos o que é isso. Jovens que são bonitos, que também são a imagem e semelhança de Deus, por causa de alguma coisa que não gosta do seu próprio corpo, põe tudo a perder. Não se aceita. Então começa a fazer comparações de elite nas redes sociais, de modelos, de pessoas que estão ali de topo, e começa a se fazer então as tais comparações. Nós sabemos que a maioria das fotos nas redes sociais são as melhores que eles tiram, são as mais editadas. Você nunca consegue ver pessoas desarrumadas com uma foto nas redes sociais, são as melhores que estão ali. Pode ser que sejam muitas fake news, pode ser que seja diferente das redes sociais a pessoa ao vivo. Mas ali nasquelas redes sociais são as melhores. E muitas das pessoas fazem comparações, mas eu nunca vou ser bonito assim, eu nunca vou ser bom assim, eu nunca vou ser nesse topo. E começa então a entrar em depressão. E até no Brasil já se vendem óleos para depressão. E muitas das vezes a falta de entender que você nasceu assim, a falta de entender que esse é sua fisionomia, a falta de aceitar isso, tem trazido grandes problemas à sociedade. Tem deixado a sociedade doente e tem feito com que essa sociedade entre em depressão. Talvez naquela altura da guerra não se falava muito em depressão, certeza, mas talvez durante aquele tempo havia mesmo saudades em depressão, mas eu sou tão fraco. Como que eu vou lutar com um gigante de 3 metros? Sendo que a própria lança pesa 12 quilos, ele vai me estraçalhar. Eu não consigo lutar contra ele. E ficava já amuado. E a sociedade está doente por causa disso. Mas nós vamos aprender com essa passagem que mesmo os franzinos, mesmo os pequenos, mesmo os que a sociedade não dá nada, e o próprio pai de Davi disse, olha, nós temos mais guerreiro quando ele foi ungido a rei. Nós temos mais guerreiros, homens maiores do que ele. Vamos ver eles primeiros. Mas Deus queria ungir, era Davi a rei. Então não olhe para a sua perspectiva, para a sua fisionomia, você é lindo. Você é linda. Principalmente aos olhos de Deus. Que foi assim que Ele nos criou. E é assim que nós temos que aceitar como somos. Assim nós devemos aceitar para não termos problemas. Seja como for, nós temos que dizer não à depressão. Nós temos que, como se diz, bater o pé e dizer show, porque você não pode me pegar, porque você não pode me vencer, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque Deus me criou assim e é assim que Ele me quer, em nome de Jesus Cristo, amém? E por fim, desses 4 problemas, eu sei que há tantos problemas que nos invadem, há tantos problemas que as pessoas têm. Há muitos problemas que uma pessoa tem dezenas delas e outras pessoas quase que não têm. Mas eu somente listei 4 delas. E por fim, no verso 16, eu considero isso como desânimo. Vamos lá ler? O verso de número 16 diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Sabe, irmãos, você já teve aqueles problemas que persistiu na sua vida?
esse gigante durante 40 dias afrontou o exército de Israel, de manhã e à tarde, dizendo as mesmas palavras. Eu quero somente um guerreiro para pelejar comigo. Só quero um homem para lutar comigo durante 40 dias. Agora imagine você, problemas que você tem na sua vida, que você dorme, você acorda e está lá o problema. Você sai de casa, viaja, volta e o problema ainda está lá, te afrontando, te colocando medo. Isso nos dá desânimo? Isso não desanima? A palavra de Deus diz que nós devemos andar em espírito, pois Ele é espírito. Nós devemos cuidar dessa parte. Mas a palavra de Deus diz que nós também temos que ser vencedores, pois Ele é vencedor. Mas na verdade é que o desânimo hoje, muitas das vezes, toma conta dos ministérios, da igreja, porque você tenta batalhar contra os problemas e não tem tido êxito. Você tenta fazer com que faça frente aos problemas, mas não tem tido êxito. E começa então a fraquejar. E muitas das vezes você olha para o gigante e vê ele maior ainda do que é. Muitas das vezes um pequeno problema, quando você olha, e é um grande gigante. Certeza que Davi olhou sim para Golias. E era um gigante. Ele olhou, mas ele não teve medo. Mas muitas das vezes nós sim temos medo, nós sim fraquejamos, muitas das vezes nós desanimamos por causa da nossa aparência de pequena estatura, porque eu não consigo falar bem, porque eu não consigo estar em tal posição, porque eu não sou digno disso, não sou digno daquilo. Muitas das vezes nós não queremos acreditar que possamos fazer as coisas como deve ser. Isso tem acarretado em grandes gigantes que podemos vencer para que possamos ter uma vida melhor espiritual. Então tudo isso, esses mesmos sintomas tinham então a nação de Israel naquele tempo. Eles não sabiam o que fazer, nem tinham coragem de lutar, o medo abateu sobre todos eles e instalou-se então uma grande crise naquele exército. Uma grande crise. Uma grande crise. E nos dias de hoje, muitas pessoas também estão em crise. Crise emocional, crise espiritual, crise física. E crise, e mais crise. Mas agora eu pergunto, você tem lutado com os seus gigantes? Fala aí a pessoa do seu lado, você tem lutado contra os seus gigantes? Você tem lutado? Olha só o que a palavra de Deus diz. Timóteo 2,5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Amém? Ninguém é coroado como vencedor se não competir conforme as regras. Quero dizer para você, há uma solução sim para a sua vida, mas você tem que lutar de acordo com as regras. Amém? E foi o que aconteceu então com a vida de Davi, que era um simples pastor e passou a ser um dos maiores reis e guerreiro da nação de Israel. Pois ele teve regras ao enfrentar os gigantes da sua vida. Amém? Primeira coisa que devemos ter para enfrentar os problemas da nossa vida é um detalhe. É que os problemas e gigantes não conhecem o Deus que nós servimos. É por isso que eles nos afrontam, é por isso que eles aparecem. Porque se eles conhecessem o nosso Deus, certamente eles batiam em retirada. Amém? É um pequeno detalhe, mas é um detalhe interessante. No verso 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Certamente, filisteu gigante, Golias, não conhecia o Deus de Israel. Não conhecia o poderio que Deus tinha nas suas mãos. E é esse o grande problema dos problemas da nossa vida. Eles não conhecem o Deus que nós servimos. Mas se passam a conhecer,
eles caem por terra. Amém? Então, começamos assim. Os nossos problemas têm que conhecer o nosso Deus. E outra, lembre-se das vitórias que você teve. Muitas das vezes está difícil. Quando chega aqueles problemas, você acha, não, agora eu não consigo. Agora esse é grande demais. Mas você já parou para pensar nas vitórias que você já teve? Nas vitórias que você teve antes? E que esse problema na frente vai ser só mais uma vitória para você? Aconteceu com Davi no verso 37. Davi, então, antes de ir à peleja, ele lembrou das vitórias que Deus deu para ele. Verso 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Aleluia. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Muitas das vezes nós esquecemos das grandes vitórias que temos e não queremos combater os problemas. Eu me lembro de um pequeno milagre que Deus fez na minha vida, mas foi uma grande vitória. Eu tinha tido algumas semanas de dor de cabeça, e é muito raro eu ter dor de cabeça. Já começo a ficar mesmo assustado. E um dia no meu trabalho, já estava doendo mesmo, grandes pontadas aqui. Não era no tempo do Covid, irmão, era antes de 2019. Eu simplesmente abaixei e orei ao Senhor: Deus, pelo teu poder, que é o médico dos médicos, tira-me essa dor de cabeça agora. E passado para poucos minutos, parece que foi instantâneo. Havia um remédio no Brasil que era Doril. Você tomava, a dor sumia, né? A dor desaparecia. A dor sumiu. Mas aquilo foi um pequeno milagre que Deus, eu não tomei nada. E a dor de cabeça desapareceu e nunca mais senti daquele jeito, daquela maneira. Foi um pequeno milagre. E muitas das vezes, quando eu começo a ter dores em qualquer outra parte do corpo, ou mesmo problemas, eu lembro desse dia, dessa vitória que Deus me deu. E com certeza, ao ver os problemas que estão à sua frente, você também pode contemplar as vitórias que Deus já deu a você. E certeza que você agora está imaginando e pensando os grandes livramentos que Deus fez na sua vida. As grandes vitórias que Deus deu de bandeja para você. E isso é motivo de nós estarmos perseverantes para lutar. E assim aconteceu com Davi. Muitos dos exércitos olharam para o tamanho do gigante. Muitos fraquejaram. Muitos desanimaram. Muitos estavam com medo de ser cativos para aquele exército inimigo. Mas Davi não. Quando chegou então à presença do rei, quando ele foi então nos seus irmãos ver se estava tudo bem, os seus irmãos disseram: mas Davi, o que está a fazer aqui? Você não é guerreiro. Saia daqui imediatamente. Então Davi diz isso, no verso então 26. Mas quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então Saul manda chamar a Davi. E Davi disse: eu vou a ele, mas eu vou de forma diferente. Eu vou a ele. Então Davi certamente lembrou do que Deus tinha feito lá naquele lugar, pastoreando aquelas ovelhas. Certamente Davi lembrou das vitórias que Deus tinha colocado nas suas mãos. Certamente Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para a circunstância ao qual Deus poderia fazer com ele, como já tinha feito, em nome de Jesus. Outra coisa que aconteceu, que eu acho muito interessante, as coisas que Deus faz. Seja você mesmo. No verso 38, verso 40, diz assim, verso 38, depois que Davi disse para ir ao filisteu e que Deus o daria nas suas mãos, e Saul então vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo sobre si. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs-lo no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda
e foi se chegando ao filisteu. Davi foi um grande guerreiro, mas naquela altura ele ainda não era guerreiro. E Saul quis fazer um guerreiro vestindo aquela vestimenta. Capacete de bronze pesado, uma couraça muito pesada e uma grande espada. Mas Davi não era guerreiro. Davi mal conseguiu andar com tudo aquilo. Então Davi tira e fala: isso não é para mim, porque eu vou derrotar esses gigantes sem nenhuma espada. Eu não preciso de espada para derrotar esse gigante. E muitas das vezes nós estamos em situação que queremos copiar outros generais, queremos copiar outros guerreiros e queremos fazer conforme os outros fez. Mas eu quero dizer para você que, tal como Davi fez, seja você mesmo. Não copie os outros, mas seja somente você. Vai na tua confiança. Não precisa vestir grandes couraças, grandes armaduras. Não precisa vestir capacetes para vencer os gigantes. Basta ser você mesmo, na sua simplicidade, mas com as regras certas. Davi, então, tirou tudo aquilo que o atrapalhava e foi ao gigante, mas ele foi em nome do Senhor. Amém? É isso que é interessante. Salmo 18, 29 diz assim: com teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Amém? Com teu auxílio posso atacar uma tropa inteira. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Davi foi em nome do Senhor. Olha no verso 45. Verso de número 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Timóteo diz para nós termos as nossas regras, as principais regras, as regras de Deus. Se você quer vencer os gigantes, os seus problemas, aquilo que te afronta, vá, lute, mas vá em nome do Senhor Jesus. Porque Ele é um general de guerra e Ele nunca perdeu. Confie somente no Senhor, verso 46 e verso 47. Verso 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Isso é um ato de confiança. E ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? E vamos ler então os 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Os gigantes se levantam diante de nós, mas caem perante a grandeza de Deus. Não podemos enfrentar os nossos gigantes, os nossos problemas sozinhos. Temos que enfrentar tal como Davi nos ensinou nessa passagem. Enfrentar com as regras certas. Enfrentar com Deus, nosso Senhor Jesus, como nossa bandeira. Para vencer gigantes, primeiro, lembre-se das vitórias que Ele te deu. Segundo, seja você mesmo diante de Deus. Terceiro, confie somente no Senhor. Quarto, a atitude que seja de um vencedor. Quando você olha para essa passagem, você nunca vê uma atitude de fracasso da parte de Davi. Davi sempre encarou, seja aquele problema, seja os outros problemas que ele teve, quer seja o urso ou o leão, mas ele nunca teve a atitude de perdedor. Ele sempre teve a atitude de vencedor. E muitas das vezes é isso que nos falta nos dias de hoje. Ter uma atitude de vencedor. Porque se nós olharmos para quem está conosco, nós temos motivos de sobra para dizer que nós somos vencedores. E podem vir problemas uns atrás dos outros e fazer uma mutação como o Covid faz,
entra um dentro do outro e vem o mais forte, que ele há de cair perante o nosso Deus. Porque não sou eu que batalho, mas Deus que batalha comigo. E não importa quais sejam os problemas que eu listei aqui ou que não, ou que você esteja a passar. Mas somente lembre que o maior deles é o menor diante de Deus. Que o nosso Deus poderoso esteja conosco. Eu quero fazer uma oração com você. E mesmo estando em Covid, eu peço que você coloque a mão assim, estenda, e você vai orar pela pessoa que está do seu lado, e outra pessoa ora pela pessoa que está com você. Amém? Vamos ficar de pé? E você então faça essa intercessão por ele e ele por você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembre-se que nós fomos chamados para vencer, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus, meu Pai, nós não somos nada diante de Ti, meu Deus. Nós somos pó, pecadores. Mas há algo de interessante e um grande detalhe que nos faz vencedor. É que nós confiamos em Ti, meu Deus, Todo-Poderoso. E em Ti nós somos mais que vencedores, pois o Senhor é general de guerra e nunca perdeu uma batalha, meu Deus. Então nós oramos, meu Deus, essa oração intercessória, petitória, meu Deus, em Ti, na certeza que o Senhor guerreará por nós, na certeza que o Senhor colocará anjos, meu Deus, para guerrear a nosso favor, para vencer as ciladas do inimigo, para vencer os problemas, meu Deus, para vencer os grandes gigantes que têm tentado nos afrontar. E esquecem-se eles, meu Deus, que nós servimos um Deus poderoso. E nenhum problema pode entrar na nossa vida que o Senhor não possa acabar com eles, meu Deus. Diante do Teu poder, e como a Tua palavra tem todo o poder, meu Deus, como o Seu sangue, Jesus, é poderoso, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, meu Deus. Sangue este poderoso, sangue esse que tem poder, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, nos faça ser generais de guerra, meu Deus. Que o Senhor nos faça, meu Deus, nós sermos generais para sim lutar, meu Deus, contra as ciladas desse mundo. Para que possamos ser guerreiros, meu Deus, guerreiros, mas com as regras certas, as regras de Deus, meu Deus. E nós te pedimos, meu Deus, ser conosco, ser com essa igreja, meu Deus, ser com os familiares, meu Deus, desses membros que estão aqui, meu Deus, ser com a sua nação, nação essa santa, meu Deus. Ó Deus, nós estamos aqui, meu Deus, confiando somente em Ti e queremos guerrear, meu Deus, até que o Senhor volte para nos buscar, meu Deus. Não nos deixe sozinhos, meu Deus, mas esteja ao nosso lado, meu Deus, vencendo juntamente conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dá uma salva para o Senhor que vence as guerras por você, em nome de Jesus Cristo.